Pessoas só falam com você quando elas se importam com você. Ele falou com você. Pronto, respiramos. Vocês estão bem? Muito bem, glória a Deus. Deus é muito bom. Vamos lá, som de conquista. O primeiro versículo que eu quero ler para vocês está ali em Atos 2:2, diz assim, olha que lindo. De repente, veio do céu um som, como de um vento. Veio do céu o quê? O som veio da onde? Do céu. Um vento muito forte encheu toda a casa na qual estavam assentados. Eu não sei se você percebeu, mas hoje entrou um vento nesse lugar. E encheu você e a mim. Quando eu penso em som, eu acredito que nós mulheres, nós temos sons sensíveis. Deus nos deu sentidos para que pudéssemos percebê-lo. Você não tem só uma visão, uma audição, um tato, um olfato, um paladar. Gente, na verdade, quando a gente come uma coisa muito, muito gostosa, a gente fala, Deus, o que é isso? Não é não? Jesus, que delícia, porque tudo que é bom vem dele. A Bíblia diz, nada do que é bom vem do homem, mas tudo que é bom vem de Deus. Então, a melhor receita, o melhor ingrediente, o melhor som, uau, eu ouvindo aqui Fernanda e Cássia cantando. Gente, naquele finalzinho deu aquele, aí eu ficava assim, não vou aguentar, vão aguentar. E que delícia. Imagine a voz de Deus para mim, para você. Eu sei que Deus nos deu audição. E é interessante porque uma mulher, ela ouve sons de chaves. E fazem, por exemplo, perceber quando alguém está chegando. É tão interessante, quando eu morava num outro apartamento, esse eu não consigo ouvir o meu marido, mas quando ele chegava, eu ouvia, pelo barulho da chave, eu sabia que ele que estava chegando. Já aconteceu com você? Assim? Ou pelo barulho do carro. Os nossos ouvidos, eles vão ficando memorizáveis, eles memorizam o som. Ou então, o som de vozes e até do andar das pessoas que amamos. Eu estou num lugar e de repente eu ouço a voz do Fabiano até hoje. Me dá um negócio aqui. Dá no você também? Se não dá, pede para Jesus. Eu pedi, ele deu. Ui, que negócio chegou. Até hoje, 20 anos de casado, ainda dou uma arrumadinha no cabelo quando ele chega em casa. Eu estou um tribufo aqui, mas dou uma arrumadinha, né? Nós temos isso. E o choro de uma criança. Pode o berçário inteiro estar chorando. Você que é mãe sabe. Fulaninho está chorando. Sim ou não? Porque Deus nos deu sensibilidade sonora, principalmente porque é o que vamos falar hoje. Todos os outros sentidos são muito importantes, a gente dá muita importância para eles. Mas eu ouvi aqui essa noite ainda uma profecia que Deus está igualando o som da audição a todos os outros sons. Perdão, todos os outros sentidos. Nós precisamos ouvir. Ou o choro do bebê, a chegada de um carro, o som de uma canção de adoração, do vento, das folhas. E quem não gosta do som do mar? Uau! Pode ficar sentada lá. O pessoal diz que quando você compra uma concha grande tem barulho do mar. Tem nada, né, gente? Tem nada. Fica aquele, ó, qualquer coisa que você botar aqui em forma de concha vai fazer. Mas aquele som do mar, o som da natureza. É interessante, olha aqui que eu andei pesquisando. Na 12ª semana, já existe no bebê, dentro do útero da mãe, um canal auditivo, um pouquinho primitivo, mas sons já chegam. Na 16ª semana, acredita-se que o bebê começa a ouvir sons um pouco mais abafados. E por volta da 21ª semana, o bebê já consegue ouvir e distinguir a voz materna e alguns estímulos sonoros. Até que chega na 24ª semana em que o bebê ouve tudo. Uau mesmo! Coisa linda. O que ele ouve? Ele ouve também os barulhos internos da mãe. Ele ouve as batidas do coração, a pulsação da artéria, a circulação sanguínea, os sons do estômago da mãe, aquela mãe que fica muito tempo sem comer, que vai, acho que o bebê fica, né? Come alguma coisa, mãe. O som das articulações e até mesmo o seu próprio som. Mas hoje, eu vim falar de um som um pouquinho diferente. Eu vim falar de um som espiritual. Um som que está além da minha audição. Talvez você está aqui essa noite, você não tem audição muito apurada. Talvez você pode até ser um deficiente de audição. Eu não sei, não te conheço. Mas eu quero te dizer que eu não vim falar dessa só sensibilidade.
Eu vim falar de uma sensibilidade que nós temos no corpo como um todo, mas eu vim falar da sensibilidade espiritual. Agora, olha que legal. A sensibilidade espiritual ecoa um som desde a eternidade que diz assim, vê se você concorda comigo. Tudo o que precisamos, tudo o que almejamos e tudo o que sonhamos, já temos. Este é o som que ecoa desde antes da terra ser feita. Porque Deus é suficiente nele mesmo. Ele não precisa nem do seu movimento, nem do meu, nem de qualquer pessoa. Esse é o som que eu vim falar esta noite. E ele tem uma maneira muito característica de falar comigo e de falar com você. E se a gente pegar lá na Bíblia, no Antigo Testamento, é tão interessante que Deus queria muito se comunicar com o povo dele. Desde aquela época, ele ficou, acho que, pensando, como que eu vou fazer que milhões de pessoas ouvissem? Queridos, nós estamos aqui com, vamos pensar assim, quase 1000 mulheres. Eu estou precisando falar no microfone. Agora você imagine Deus tendo falar com o povo dele, que eram milhões e milhões de pessoas. Então a primeira ideia que talvez ele teve, brilhante, foi assim, minha voz parecerá como a de um trovão. Todo mundo para com trovão, não é não? Parei. Trovão, brum. E aí ele começou a chamar a atenção então do povo, ele falava, mas aí ele teve uma outra ideia. Eu vou usar um outro instrumento, que é o chofar. E nós ouvimos hoje o toque do chofar. E o chofar até hoje, ele traz para nós uma audição também espiritual, porque foi ideia de Deus, se comunicar com o povo para falar a respeito disso. Então, mesmo ainda que o som seja físico, porque ele vem de Deus, ele se torna diferente. Agora olha aqui para mim, preste atenção. Os sons de conquistas que vêm de Deus, eles trazem para mim e para você um som de pertencimento, de propósito e de chamado. Não tem uma vez que Deus não venha falar conosco, que nós não venhamos a nos sentir pertencidas com um propósito de vida e com um chamado. E eu quero chamar o Fred aqui, está aí, Fred? O Fred vai aqui conversar um pouquinho, ele recebeu algo tão lindo de Deus. Talvez, eu não sei bem da história, talvez ele possa contar, mas ele, das últimas vezes ali que foi, obrigada, viu, Carol, por ceder seu homem de honra nesta noite, diante de tantas mulheres, não é, Fred? Tá tudo bem, filho? Muito obrigada até aqui, viu? E aí eu falei com ele assim, Fred, me fala um pouquinho do toque do chofar. E aí ele trouxe para mim um ensino que eu fiquei assim, sobre 4 tipos de toques. Que Deus trazia essa inspiração ao povo dele no Antigo Testamento e que acontece até hoje. Eu quero que ele fale um pouquinho disso, ok? Boa noite. Então, o chofar, ele é um instrumento de mobilização. Ele era usado para mobilizar o povo, para, ao invés do líder do povo gritar, né? Vamos nos reunir. Ele tinha o toque de reunir, tinha os toques específicos para cada ação do povo. A herança disso nos dias de hoje, assim, na parte prática, os militares, por exemplo, obedecem o toque da corneta. Eu sou militar, né? A gente tem que saber os toques certos da corneta para a tropa obedecer. Porém, os toques do chofar, eles estavam diretamente relacionados também àquilo que Deus estava dizendo para o líder do povo, para os profetas. Então, esses toques específicos nós temos até hoje, nós trouxemos até hoje, e tem os seus significados para a gente também, né? Então, são 4 toques assim, básicos, existem outros, né, mas existem 4 toques básicos que a gente usa. O primeiro deles é o tequiá, que significa ajuntamento diante de Deus, ajuntamento do povo. O segundo é o shevarim, que é para o povo trazer o lixo para ser queimado. É o toque de purificação. O terceiro toque é o teruá, que é o toque de chamado para batalha e conquista. E o último toque dessa sequência é o teriá gedolá, que é o chamamento de Deus. É Deus se dirigindo ao povo, como um anúncio da voz de Deus. Então, existem outros toques e outras sequências para se tocar isso, né? No meu caso, quando eu vou tocar, eu estudei esses toques, né? Aí eu vou mostrar, né? Eu estudei esses toques, mas normalmente eu não fico pensando neles assim para tocar.
eu peço ao Espírito Santo para dizer à igreja o que ele quer dizer. Uma outra coisa sobre o shofar também é que eu nunca toco o shofar quando eu quero. Mesmo que alguém venha pedir, assim, eu só toco o shofar se algum pastor da igreja me pedir para tocar, porque ele é uma voz também de liderança para a igreja. Então, eu não sou líder da igreja, mas os pastores são. Então, eu toco quando um pastor me pede para tocar. É isso. Muito obrigada. Então, vamos fazer um teste. Feche seus olhos. Nós vamos ouvir aqui aquilo que o Senhor inspirar o coração do Fred nesta hora. Recapitulando aqui, deixa eu ver se eu também aprendi, viu, Fred? Primeiro é um chamamento, reúnam-se. Depois é um chamamento de tragam seus lixos. Aqui para nós seria tragam suas dores, seus pecados, confessem, vivam em arrependimento. O terceiro é um toque de guerra. Alertem-se, ajustem a sua armadura. E o quarto, venham que eu quero falar. É quando Deus, tá certo, Fred? Ele então diz, eu quero ter um encontro com você. Você não precisa distinguir qual que é o que vai ter os soquinhos, o mais longo. Você pode depois procurar na internet. Mas o mais lindo é descobrir aquilo que Deus está falando com você, através da sensibilidade do Espírito Santo. Então, nós não vamos fazer aqui uma apresentação. Deus está aqui, Ele está dentro da vida do Fred. E Ele vai fazer com que nós venhamos a escutar o som do Fred, mas o som dele. Então, feche os seus olhos, me acompanhe nisso. E ao final, quando terminar, nós vamos dar uma salva de palmas e agradecer a Deus, porque nós podemos ouvi-lo e Ele quer falar conosco. Aleluias, você pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Rei. Aleluias. Aleluias. Muito obrigada, Fred. Deus continue te abençoando, viu? Aleluias. Podemos ir embora? Qual é o som que você tem ouvido ultimamente? Qual é o som que você tem tocado ultimamente? Vamos resumir. Qual é o teu som? Em Ezequiel 38, verso 13, quando a Bíblia fala sobre a formação de Lúcifer, o anjo, arcanjo, aquele que caiu, se tornou Satanás, a Bíblia vai dizer que dele emanava sons. Quando ele andava, os movimentos dele traziam sons por onde ele passava. E a Bíblia também vai dizer que eu e você fomos criados um pouco abaixo dos anjos. Então eu creio, queridos, que quando você chega num lugar, sons são emitidos naquele lugar. Você é um sonar de Deus. E mais, você neutraliza todos os sons das trevas, todos os ruídos, toda a poluição sonora. Amém? Você entra e a paz chega, o som de paz chega. Como eu acredito nisso? Porque nessa noite todas nós aqui recebemos sons, memorizamos sons e emitimos sons. Foi tão interessante,
na madrugada de sábado, de sexta para sábado, quando eu acordei no sábado, eu ouvi assim, eu acordei, eu abri os meus olhos, eu entendi de Deus uma frase: toque a trompa. Oi, gente. Sabe aquelas coisas quando Deus fala, Deus não podia ser um trompete, né? Podia ser alguma trompa. Daí fui para a internet, toque a trompa. Do jeito que eu escrevi, eu fui andando, até que eu cheguei na trompa mágica de Susana. Do filme épico Crônicas de Nárnia, C.S. Lewis. Então eu fiz até uma postagem na rede social, se você me acompanha, você viu. Porque às vezes a gente olha para a Susana e a identifica como uma flecheira, da flecha, papapá, mas ela ganhou também uma trompa. E naquela manhã eu disse: Deus, a Susana usou a trompa, e depois o Príncipe Caspian, se você não conhece, me perdoe, mas você pode vir a conhecer, um clássico maravilhoso, você precisa assistir essa trilogia. Então, eu falei, eles tocaram a trompa porque eles estavam precisando de proteção, eles estavam precisando que alguém chegasse em favor da ajuda deles, e o Espírito Santo falou: é isso mesmo, toque a trompa. Então, naquele dia inteiro, eu fiquei tocando a trompa, não é fisicamente, mas espiritualmente, emocionalmente. Eu falei: Deus, mande miríades de anjos. Eu não sei para onde eu não sei quem está precisando, não sei se sou eu, se é a igreja, se é você. Só sei que naquele dia, eu toquei a trompa. Na intercessão e na oração. Então, todos nós emitimos sons. E há um som que ecoa desde a eternidade, ele está direcionado a nós, já falei sobre isso. Perceba, o som do Criador, a toda criatura como eu e você, carrega amor, beleza, graça, criatividade. E vai nos empoderar, encorajar e direcionar, pois declaram que a vitória já foi conquistada. Então, queridas, o que você precisa não é de uma noite de sono, de um marido que te atenda, de um filho obediente, de um dinheiro na conta bancária. Tudo isso é muito importante. Mas o que você precisa é ouvi-lo. Porque ninguém que entra na presença dele e escuta a voz sai da mesma forma. Como você vai sair daqui essa noite? Eu não sei, eu sei, mas eu vou sair empoderada, encorajada, com garra, com força, para encarar. Amanhã eu vou ter ruído. Talvez eu chegue em casa e eu tenha ruído. E foi tão profético, eu estava conversando com a Renata, nessa tarde eu precisei levar um dos meus lá na minha casa, no otorrino. Veja só que coisa. Uma obstrução auditiva. Teve que fazer a famosa lavagem. Ai, quem fez já sabe como que é, né? E a médica falou: olha aqui, Vivian, não tem cera, não tem nada, tem pele. O próprio corpo criou uma resistência à audição. Queridos, isso para mim foi algo tão forte. Porque eu falei: uau, isso é uma palavra de conhecimento, né, Carmen? Nós estamos, nós mesmos, criando resistência para ouvir sons dos céus. Talvez no passado, você ouviu tanto assim: Deus falou, eis que te digo. E eu não estou dizendo que é errado, e eu não estou falando nem julgando a pessoa. E algo não aconteceu, então você se fechou à voz de Deus. O seu corpo, sua alma, o seu espírito criou pele. Mas eu tenho uma boa notícia para você nessa noite. As águas do Espírito estão invadindo seus canais com uma intensidade tão grande. E aquela que não ouvia passará a ouvir. Eu declaro sobre a sua vida um efatá dos céus. Foi a palavra em grego que o Senhor liberou sobre o surdo. Efatá, ouça a voz, se mobilize em direção à voz. Amém? Como eu acredito nisso? Esse som que ecoa desde a eternidade é um som que permite você buscar a Deus, permitir-se ser amada. Agora, olha que interessante, eu estava estudando, fiquei tão estudiosa por causa dessa mensagem, estou gostando de mim. Vai dar certo, meninas, vamos terminar no tempo. Mas estava pensando assim, a velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por hora, ok? Beleza. A velocidade do som é de 1.000, para lá, para falar direitinho, vai que tem uma pessoa física aqui, 1.230 quilômetros por hora. O que significa? Quem chega primeiro?
Mas muito primeiro. Muito. Por isso, quando você está lá na sua casa, você primeiro ouve o clarão. Aí passa um pouquinho. Aí a gente sai correndo depois que ouve, né? Só que o raio já caiu. Mas o Senhor começou a falar algumas coisas ao meu coração. Ele falou assim para mim: Vivian, imagina que a luz sou eu. A minha presença sempre chega a anos-luz mais à frente. Então eu fiquei pensando que o som que nós escutamos, que permite ouvir a chegada de Deus, quando a gente começa a ouvir, significa o quê? Que Ele já chegou. Então você fala: Vivi, eu não estou ouvindo nada. Não, Vivi, eu estou ouvindo uma coisinha de nada, beleza? O som está vindo lerdinho, 1.230 por hora, enquanto a luz chega a 300.000 por hora. Quando o som chega, ou ruídos de som, ou fagulhas de som, Ele já está lá. Você não entendeu, gente? Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Eu quero tanto ouvir a voz de Deus. Ele é luz. Ele já está no seu problema, está na sua casa, está no teu trabalho, está na sua enfermidade, para arrancá-la de lá. Ele está com seus pés, seus braços, sua cabeça, seu coração, seus olhos, seus ouvidos, seu paladar. Ele está lá. Aleluias, aleluias. Agora, se você não conseguir perceber os sons de vida e da presença de Deus, você pode ficar confuso e pior, você pode confundir outros. Lá em 1 Coríntios 14, verso 8, diz assim: além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem vai se preparar para a batalha? Se o seu ouvido não for aguçado o suficiente para entender, estamos em guerra, você vai ficar lá, ó. E nem avisar o outro. Você tem uma amiga que fica chorando: ai, meu casamento, ai, e você chora com ela, e você fala: eu também não entendo. Emita o som claro: oi, amiga, tu tá em guerra. Dá para entender? Não precisa ser assim tão bravo. Empolguei. Amiga, você está em guerra. Então vamos parar de chorar, porque na guerra, se chorar, morre. Chora aos pés da cruz e vai para a guerra com cara de leoa. Tá entendendo? É. Pronto. Tudo muda. Aí eu estudei mais um pouquinho. Olha que interessante como é o nosso ouvido. O nosso ouvido, ele caminha por duas linhas. Inclusive, pedi ao Fred, que ele faz pesquisas nessa área de som, e ele ficou todo empolgado com a minha mensagem hoje. Eu até falei com ele: dá uma corrigida, vê se tem alguma coisa errada. Porque ele tem uma essência, um princípio, uma filosofia de vida, que os sons que tocam, eles não tocam só os ouvidos, mas a alma, podem trazer cura. Ele é um dos regentes da orquestra e do coro aqui da igreja, se você não conhece. Então ele me falou, e eu também fui pesquisar a respeito sobre a questão da frequência ouvida pelo ser humano. Olha que interessante, tem um quadro aí, põe para mim. Põe aí para mim. O ser humano, se a gente for trabalhar em frequência, ele ouve de 20 a 20 mil hertz, ok? Agora olha que interessante, os infrassons que são menores que 20 hertz, somente os elefantes e as topeiras, olha que fofa. Elas ouvem, por isso que no último tsunami bem arrasador que teve, os elefantes começaram a sair de perto do mar muitos dias antes do tsunami chegar. Porque o ouvido deles já ouvia os tremores. Interessante, não é? Por isso, quando você vê um elefante saindo da cidade, corre atrás dele. E aí a gente tem as frequências de 20 mil a 40 mil. Olha os gatinhos e os cães. Por isso que no fim de ano, nos jogos, os bichinhos sofrem. E depois a gente vai ter os golfinhos e os morcegos até 160 mil. Olha que interessante. Mas mesmo assim a nossa capacidade de frequência é grande. Agora, se a gente for olhar a intensidade, põe outro quadro para mim. O ser humano, ele ouve, agora a gente está vindo em decibéis, de 0 a 120. Essa voz que você está ouvindo agora, minha, provavelmente está ali, em torno de 60, é a voz. Quando uma amiga quer contar uma coisa para você, ela chega no seu ouvido, sabe aquilo? Então, ali, está chegando ali perto de 40, e aquele recreio bem estridente de criança chegou a 80.
E os sonares, e aí a questão de toda a parte de avião, do decolar, chega a 130, e mais do que isso já é danoso ao nosso ouvido. Mas mesmo assim há uma capacidade intensa de ouvir. Você pode ouvir. Isso só está direcionado ao ouvido, mas todo o teu ser sente. Por que um copo se quebra, um cristal se quebra quando aquela soprano... Sabe aquela coisa? Gente, ela não mexeu, ela não tocou. Você já parou para pensar? Renata também estava me falando aqui de um filme que a gente até tentou achar. Um filme de guerra, não sei. Só sei que havia um... Alerta Lobo, o nome do filme aí, se você quiser assistir, de repente amanhã, né? Ou nas suas férias aí. Então, tinha um submarino e tinha o general, o capitão, é isso? Do submarino, só que ele dependia daquele que tinha o sonar para ouvir. Sabe, às vezes nós somos colocados numa igreja grande como essa, lá na nossa célula, lá no nosso ministério, na nossa família. E tudo bem, tem o marido, tem o líder da célula, tem o pastor da igreja, mas às vezes nós somos colocados como sonares, vamos dizer assim. A mulher sonar. Aquela que tem uma sensibilidade tão grande, então ela pode falar, opa, tem coisa errada, está chegando o tsunami, sai correndo. Isso não está cheirando bem. Essa postura, essa atitude, algo está errado. Que eu e você possamos ter ouvidos sensíveis para ouvir os sons de conquistas, amém? Amém. Gente, o semestre virou, a gente já está em agosto. Pensa que um mês atrás você estava aqui. Um mês se passou. E daqui a um mês você vai estar aqui de novo. E daqui a pouco, gente, todos os supermercados já estarão enfeitados de Natal. Aí a gente fica desesperado. O mundo vai passar. Mas o que eu preciso é entender que não importa que ele passe. O mais importante é o que eu escute. Se esse ano é o ano da conquista, quais serão os sons desse ano? Se esse ano é o ano da conquista, quais serão esse ano? Quais são os sons desse ano? De conquista, diga, eu quero. Ouvir. Sons de conquistas. Para mim. Para minha casa, para esta igreja, para minha cidade, para o meu estado, para minha nação. Amém. Aleluia. Então vamos lá. 5 coisas que eu quero que você perceba. Quando o coração de uma mulher recebe sons de conquista, ela se torna sensível e atenta. Isso é interessante demais. Se eu ouço sons que estão ecoando desde a eternidade, eu me torno sensível e atenta. Para focar no que eu preciso focar. Eu preciso estar, então, atenta e sensível primeiro, para priorizar e diferenciar o que é som do céu. Esteja sensível e atenta para priorizar, e identificar e diferenciar os sons dos céus. Olha que texto lindo de João 6,68, a gente já cantou aqui na hora do especial. Simão Pedro, vamos ler juntas? Vamos lá? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Agora, naquela época não tinha Bíblia. Era raros manuscritos. Então, quando a gente vê isso, parece assim, para onde eu vou? Só o Senhor tem as palavras da Bíblia. Não. Naquela época, tudo que Jesus falava vinha pelo ouvido. Tanto que a palavra de Deus diz, se com o coração crê, com os ouvidos ouvir. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se hoje ouvir a voz, não endureçais o seu coração. Tão interessante, né? Então eu preciso saber o que é voz de Deus no meio do agito da minha casa. No agito da briga dos meus pais. Você que é solteira. No agito da confusão do meu trabalho, da minha universidade. Até no agito da minha célula. Eu preciso diferenciar, entender, uau, isso é som de Deus, é para lá que eu vou. Eu não estou dizendo para você mandar o povo calar a boca, fica quieto que aqui a gente vai ouvir a voz de Deus, não é isso. Mas que você seja sensível. Lucas 24:32, olha que interessante, perguntaram-se um ao outro, no episódio de Emaús, a canção que nós cantamos também, não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto Ele, Jesus, nos falava no caminho? Uau! O seu coração
arde quando você ouve a voz de Jesus. Eu falei para você que eu sinto frio na barriga quando eu ouço a voz do Fabiano. Por quê? Porque eu sou apaixonado por ele. Porque um dia ele me conquistou. Um dia eu me entreguei a ele. Então algo de intimidade, de relacionamento começou a acontecer. Ok, só para você entender. Agora vamos a uma paixão pura, completa, que está acima de todas as outras. É a de Deus por você. Vivian, como é que eu sei? Que tem gente que fala assim, eu não sei quando Deus está falando, quando eu estou falando, quando alguém está falando, nem quando o diabo está falando. É simples, querida. Arde o seu coração. Se arde o seu coração, é dele. E talvez você não esteja precisando de audição, talvez você esteja precisando de paixão. Paixão. A arrebatadora. Aquela que faz a gente levantar o pezinho. Quando vai dar beijo. Ele vem, ele toca. Ele supre, ele completa. Então eu preciso diferenciar isso. E aí a gente viu sobre os sons. Aí eu me lembrei de uma história tão interessante. A gente estava até no outro campus, lá em São José. Eu estava com a Mari, pastora Mariana. Ela estava com o Levi na época bem bebezinho. Ela estava lá na sala, onde a gente fica um pouquinho se preparando para entrar. E lá era muito pequenininho, então a gente ouvia tudo que estava acontecendo. Ela estava lá empurrando o Levi para dormir, e ele querendo chorar. E estava, acho que, uma banda, um coro cantando. E de repente ela falou, ai! Não era essa nota, sei lá, ela falou, era Fá sustenido. Eu olhei para a cara dela, aonde, pelo amor de Deus, que você ouviu o quê? Um ouvido de música que ela é. Você está aguçando o seu ouvido, e Deus está falando. Quando o diabo entra para destoar, você vai, opa, isso aqui é voz de trevas. Eu não quero. Deu para entender? Por isso que eu preciso diferenciar e priorizar. E eu sempre me lembrei disso. Então, nessa noite, acostume-se a ouvir a voz que te ama, pois o som dela libera paixão e esperança. Eu quero ouvir. Eu me nego a deitar uma noite sem te ouvir. Uau! Não é sempre que Deus vai falar de maneira clara, de maneira límpida, audível. Você está numa igreja que a gente ensina isso, Ele fala no teu coração. Pensa uma coisa, que assim, não tem mais necessidade. Quantas aqui estão para começar um namoro, estão em oração? Levante sua mão, por favor. Muito bem, meninas, que delícia. Tem mais aqui, ali. Olha quantas pessoas. Uau, pode abaixar. Muito bem, meninas, tem que orar, ok? Mas você não tem que orar para saber se ele é ou não o seu namorado. Você tem que continuar uma conversa que você já estava tendo com Deus. Gente, Deus está andando pertinho de você? Está aqui, ó. Aí você está com uma dúvida se vai namorar ou não. Aí não é para você gritar, ô Deus, vem aqui. Não, você fala assim, e aí, Deus? Entendeu? Ter um tempo de oração para qualquer coisa, começar um relacionamento, trocar um imóvel, iniciar um tempo de alguma coisa que você quer, ter esse tempo de preparação, não é gritar, não é oração pedindo pelo amor de Deus para Ele falar com você, é para virar para o lado, é para lembrar, é continuar a conversa que você já estava tendo. Deu para entender? 2, o mover. Para que eu preciso estar sensível e atenta? Para quê? Para que eu possa entender o mover na sua vida, os seus pensamentos, sentimentos e atitudes ao ritmo da graça. Deixa eu ajeitar aqui bonitinho. Quando o coração de uma mulher recebe os sons de conquistas, ela se torna sensível e atenta para mover sua vida, pensamentos, sentimentos e atitudes no ritmo da graça. Eu amo muito esse texto de Mateus 11, 28. Vou pedir para colocar aí para a gente ler juntos. Estou lendo aqui na Bíblia a mensagem, ok? Vamos aparecer? Apareceu? Juntas, vamos lá? Venha comigo e você vai recuperar a sua vida. Eu vou te... Uau! A graça tem um ritmo. A voz de Deus tem um ritmo.
Um outro texto em Êxodo 15, 19 e 20, é aquele texto que você conhece também de Miriam. Olha, vou ler rapidinho aqui com vocês. Quando os cavalos, os carros de guerra e os cavaleiros do faraó entraram no mar, o Senhor fez que as águas do mar se voltassem sobre eles, mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca. Então, Miriam, a profetisa, irmã de Arão e também de Moisés, né? Pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. E Miriam lhes respondia cantando: cantem ao Senhor, pois ele triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Aleluias! Coisa mais horrível e desengonçada é uma pessoa que está dançando fora do ritmo. Gente, eu vou dizer para você, é uma vergonha alheia, né? E você sabe, a gente hoje está numa igreja contemporânea, mas a gente foi muito tradicional, então a gente não tinha esse negócio de dança, né? Aí eu falei, gente, aí esses dias a Giovana falou, não, na época da conferência, mãe, você claro, depois vai ter uma baladinha. Baladinha, Jesus, não é? Isso que era na nossa vida, não é? Os bichinhos de hoje, ó, não tem problema nenhum. Talvez você não tenha vivido nessa época, talvez você não tenha vindo de ambiente. E outra, deixa eu abrir parênteses aqui. Tinha gente que dançava e dançava muito, quando ainda não tinha encontrado Jesus ali. Aí veio para a igreja, virou robô. Não, porque não pode o quê? Tudo é de Deus. Todo toque, todo som, todo instrumento, todo ritmo de música, toda música é de Deus. Às vezes, eu lembro numa época que a gente tinha muita dificuldade até com todo o aparato de percussão. Aquilo que a Jaque faz e fez hoje, de maneira tão bela, não é? A gente tinha uma resistência por aquele ou por outro motivo. Mas quando a gente descobriu que todo toque, todo tambor e tamborim vem somar aquele movimento que já está acontecendo. Então, queridos, deixa eu te dizer, há um ritmo na graça. Dance nesse ritmo. Não seja uma filha desengonçada do rei. Não pise no pé do rei. Peça a ele para te ajudar a dançar. Temos aqui na igreja um ministério de dança de salão para casais casados. Gente, a coisa mais linda, o Natal de 2000 e quanto, gente? 17? Que dancei com o Fabiano. Que delícia! E é tão interessante, gente, põe a gente no nosso lugar, porque é ele que conduz. Você quer conduzir, mas você não consegue. Aí eu falei, gente, eu sou muito controladora. E outra, olhos nos olhos. Mão nas mãos. E uma mãozinha na cintura, assim, delicadamente. E um som, um ritmo. Então, em nome de Jesus, nós vamos ouvir os sons e nos movimentar. Amém? Quando o coração, então, de uma mulher, escreva aí, se você está acompanhando, recebe sons de conquistas, ela se torna sensível e atenta para, então, liberar sons de conquistas e vitórias, por onde ela for. Deuteronômio 31, 19, olha que lindo. Na época que Moisés já estava para partir, com 120 anos, passando o seu legado para Josué, Deus dá uma canção para Moisés. Eu achei lindo, e usa essa palavra, canção. E o texto diz assim, agora escrevam para vocês esta canção, ensinem-na aos israelitas e façam-nas cantá-la, para que seja uma testemunha a meu favor contra eles. Uau! Ensine a cantar, ensine suas filhas a cantarem, seus filhos a cantarem, seus pais a cantarem, seus parceiros a cantarem, seus liderados, seus líderes a cantar sons de conquista. Jeremias 6,17, porque senão, olha o texto, coloquei sentinelas entre vocês, existem muitas delas aqui essa noite. Prestem atenção ao som da trombeta. Mas no caso ali de Jeremias, diz que o povo disse, não daremos atenção. Agora é o sentinela que avisa o que está para acontecer. Você tem uma canção que Deus te deu, amém? Talvez você não consiga escutá-la, mas quem está bem perto de você consegue. Uma outra maneira de escutar a sua própria canção, é algo que Deus te deu de particular, é se você gosta de escrever. Normalmente você pega todas as suas orações, pega todos os seus textos, às vezes você tem pensamentos e escreve, aí você volta nele, você fala, uau, eu falo a mesma coisa da mesma forma, ou de formas diferentes.
Todo mundo tem uma canção. Quantas aqui já não ouviram a canção da nossa mãe espiritual, que diz que Deus é bom? E ela vem aqui ministrar sobre nós, e ela faz temas diferentes, palavras diferentes, mas a canção dela é a mesma. É lindo ouvir a canção dela. É lindo quando eu escuto canções de mulheres. Eu gosto de ouvir mulheres falando, às vezes no atendimento, às vezes eu deixo elas falarem muito. Normalmente elas falam 40 minutos, 50 minutos, eu falo 20, porque eu quero ouvir a canção. E eu espero que vocês estejam ouvindo a minha canção. Por quê? Porque é uma canção eterna que o Pai nos deu. Agora, olha que lindo, são canções harmoniosas, nos tons certos. Imagine esse ajuntamento que aconteceu hoje, essa noite, cada um entoando a sua canção. Imagine o som equilibrado, sonoro, maravilhoso. Você acha que esse som chegou aonde? Primeiro ele chegou no céu. E ele deixou Deus assim de queixo caído. Eu acredito nisso. Uau! Olha as minhas filhas. Depois ele chegou na terra. Ele chegou em cada canto desta cidade. Eu estava orando ali no meu lugar. Deus, que o som dessa noite levante a abatida, liberte a encarcerada, traga esperança desesperançada e cura a que está doente. Você não canta só para você. Mas também esse som chegou no inferno. E deu medo neles. Porque algo está começando a despertar entre o povo de Deus. Amém? Vamos lá, quarto. Quando o coração de uma mulher recebe sons de conquistas, ela então se torna sensível e atenta para alinhar harmoniosamente a sua vida aos planos eternos de Deus. Quando eu me torno sensível, eu escuto o som e eu não fico cantando uma oitava abaixo, oitava acima, eu canto igual. Tem aquele diapasão, como é? Pensei que aquele que, o tom, como chama, gente? Me ajuda. Diapasão? Já viram isso? Um instrumento que você toca para ver qual é o toque dele? Oi, gente, cadê o Fred? Tem um toque. Fala alto, minha filha. Isso, mas qual é o tom? Alguém sabe? Não, daqui a pouco, depois eu ponho na internet. Vou fazer um texto disso, ok? Dó? Cadê? Lá? Ai, vocês estão aqui, gente. Lá. Pronto, diapasão. Se você quer saber se está um instrumento desafinado, você põe ele parece um Y assim, ou aquele ossinho do frango que a gente cortava para ver com quem ficava, parece com aquilo. Daí você toca, aí você começa a afinar. Agora o diapasão que está na mão de Deus, Ele coloca em prumo todos os seus sons, amém? Ele coloca em equilíbrio os sons que saem de você. Olha que lindo o texto, Deuteronômio 32, 45, 47. Quando Moisés terminou de recitar todas essas palavras a todo Israel, disse-lhes: guardem, e aqui eu estou falando de sons, ok? Guardem estes sons no coração, porque todas estas palavras que hoje declarei solenemente, para que você ordene aos seus filhos que obedeçam fielmente a todas as palavras desta lei. Elas não são sons inúteis, são sons de vida. Por meio delas vocês viverão muito tempo na terra da qual tomarão posse do outro lado do Jordão. Às vezes a gente quer cantar uma canção que não é nossa. É péssimo. Você até sabe cantar a canção. Você sabe a canção, mas não é sua. Fica aquela cópia bem tabajara, bem falsa. E você quer cantar aquela canção, mas você tem a tua canção. Tua maneira de se expressar. Eu não estou falando que você não vai ser inspirada por pessoas que... Nada disso. Mas você vai tocar a sua canção, amém? Porque quando a gente está alinhada aos sons dos céus, nós vamos estar sempre alimentadas, encorajadas, empoderadas. Seremos únicas e seremos exclusivas. E por fim, preparar-se prontamente para cumprir os propósitos de Deus na terra. Isso tem a ver com, estou pronta para a guerra. Como o Fred nos falou sobre o toque de guerra. Quero ler 2 textos com você. Primeiro, Josué 6,5.
Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará cada um no lugar aonde estiver. Antes de dar o grito de vitória, ouça o som. Não se precipite. Não parta para a guerra sem ouvir o som. Amém? E em Apocalipse 1, 10 e 11, João, tendo ali uma epifania do céu e de Deus, diz que no dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi, diga ouvi, por trás de mim uma voz, diga voz, uma voz forte, como de uma trombeta que dizia, escreva num livro o que você vê. Queridas, como eu reajo quando um som é conhecido? Um som é conhecido, como é que eu reajo? Sei quem é. É confortável. Como eu reajo quando o som é desconhecido? A fisionomia muda na hora. Quem está no telefone? Quem está falando? Não é assim? Então, você não vai ficar perdendo tempo quando os sons dos céus tocarem e eles forem desconhecidos para você. Eles são conhecidos. Eu tenho uma teoria para mim, eu falo bastante isso quando a gente vai no retiro. Estamos saindo de retiro sexta-feira. Sexta, sábado, domingo, orem por nós. Vai ser uma bênção. Eu digo para as meninas assim, eu não quero chegar no céu e ter que ficar assim, onde está Jesus? Onde está Jesus? Onde está? Onde está? Não, eu quero saber exatamente onde Ele está. Pelo cheiro, pelo som da voz dEle. Eu quero que o céu já seja conhecido de mim. E eu quero ser conhecida dEle, dá para entender? Eu preciso ouvir o som de conquista que está sendo liberado desde a eternidade, para que neste ano de conquista, ele seja cheio de expectativa, ele faça muito sentido para mim. Então, receba isso. Primeiro, se você precisa de cura na sua audição, seja espiritual, emocional ou física, receba a cura, em nome de Jesus. Aquela que não ouvia, passará a ouvir. Isso é você e Deus. Eu fiquei falando, Deus, o que o Senhor quer? Que eu chame as meninas na frente, que eu peço para ficar em pé. Ele falou assim, não, isso é muito íntimo, sou eu e ela. Segundo, se você tem ouvido a voz de Deus, mas não tem coragem de obedecê-lo, isso é tão péssimo quanto não ouvir. Então, nesta noite, receba obediência para cumprir os sons que você já ouviu. Oh, filha, se você já ouviu que você é amada e que você pode, parou a brincadeira, obedeça. Se você já ouviu que você tem que ir, fazer e falar, então obedeça. Não é com você, é com Ele. A ordem veio dEle. Ele tem o próprio nome para cumprir essa ordem. Sabe como? E por fim, você que tem ouvido sons, obedecido, então nesta noite receba novas canções, novos sons para experimentar ainda mais o poder dos céus. Eu sei, às vezes a gente gosta daquela música que fica tocando. Não é hora de ouvir algo novo? Às vezes um cantor novo, uma banda nova, um pregador novo. Porque se você já ouviu, e eu não estou falando, olha querida, eu não estou falando para você deixar coisas que estão tão impregnadas no seu coração. Não é isso não, mas eu estou dizendo assim, ó, a Bíblia diz que é para a gente andar em novidade de vida. E se você já ouviu, por exemplo, pregador tirando os daqui da igreja, aqui você tem que ouvir até morrer, viu? Porque aqui tem muito som de vida. Mas se todo dia você escuta aquele pregador aqui, eu não estou falando que você não tem que fazer, é lindo, Deus está abençoando a nação pelo YouTube, mas você já ouviu a canção? Ou o som, aguce o seu ouvido para novas coisas, amém?